A derrota por 2-0 para o Botafogo foi uma derrota que evidenciou uma queda de rendimento importante da equipe. O Flamengo não ter finalizado uma bola sequer no gol é muito preocupante. Teve as participações de Arrascaeta, que acabou saindo, De La Cruz, mas o Flamengo não conseguiu criar e começa a amargar uma série aí de alguns jogos sem vitória, né? Que o Flamengo empatou com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, aí joga contra o Bolívar na altitude com o time completamente capenga. Para mim, uma decisão até um certo grau equivocada ter poupado alguns jogadores contra o Palmeiras, porque contra o Bolívar a tendência era de que o Flamengo perdesse o jogo, como foi o que aconteceu, e foi um resultado até em certo grau bom para o Flamengo. Em saldo de gols, o Flamengo não se prejudicou tanto, e aí vai enfrentar um Botafogo no Maracanã e não mostra que é um time que foi poupado. E aí as críticas de administração de elenco da torcida em relação ao Tite são muito justas, porque o Flamengo poupou alguns jogadores e tinham atletas que estavam sentindo. O Flamengo não vai ter, por exemplo, Arrascaeta e Pulgar nos próximos 2 jogos, são desfalques. O Arrascaeta sofreu uma lesão na coxa, uma pequena lesão, mas vai ficar sendo um desfalque por 2 jogos. É um jogador que se machuca muito. E o planejamento de poupar jogadores, então, acabou não surtindo tanto efeito assim. A fase defensiva, a defesa do Flamengo, que era um grande ponto de segurança dessa equipe, também já não é uma equipe que não é tão vazada assim. O Flamengo foi vazado pelo Bolívar, foi vazado pelo Botafogo, e aí começam as críticas também ao sistema defensivo. E também contra o São Paulo e contra o Atlético Goianiense. Então, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vem sofrendo gols em todos os jogos, só não sofreu contra o Palmeiras no empate por 0-0. Mas essa queda de rendimento também deixa claro que o Campeonato Carioca não é parâmetro para uma equipe saber se estar apta ou não a enfrentar os principais jogos. Eu comento e comentava de que o Flamengo é um dos principais favoritos à conquista do título pelas atuações que o Flamengo teve nos clássicos. Mesmo não ganhando do Vasco, mesmo ganhando no final do Botafogo e tendo praticamente neutralizado o Fluminense nos 2 jogos da semifinal, eu vi um Flamengo competitivo, mas essa falta de competitividade nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro realmente me preocupou muito. E agora o Flamengo vai ter uma partida pela Copa do Brasil contra o Amazonas, que é uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, com investimento forte. Tem velhos conhecidos do futebol brasileiro, como o Dentinho, o Jô, atacante ex-Atlético Mineiro, tem o Sassá, ex-Botafogo, tem jogadores que eram da base do Vasco da Gama, como Miranda e o Barros, que foram emprestados. Enfim, treinada pelo Adilson Batista, mas o Flamengo tem uma oportunidade de retomar o caminho das vitórias, mas, acima de tudo, das atuações positivas. A vitória, por exemplo, contra o Palestino por 2-0, não foi uma vitória convincente. O Flamengo, em certo momento do jogo, quando vencia por 1-0, poderia até ter sofrido empate contra uma equipe fraca que é a do Chile. Então, o Flamengo tem se complicado. Hoje, no Campeonato Brasileiro, está a apenas 2 pontos do líder, ainda é muito cedo para falar que o Flamengo ficou pelo caminho, ainda está começando. O Flamengo tem 4 jogos, 7 pontos. Mas, por exemplo, na Libertadores da América, a situação não é tão fácil assim para o Flamengo. É o segundo colocado do grupo E, o Bolívar já tem 9 pontos, o Flamengo tem 4 pontos, sendo seguido pelo Palestino. E aí, no próximo jogo da Libertadores, que é contra o próprio Palestino fora de casa, o Flamengo tem que pelo menos empatar e vencer para, se quiser, ser líder e aí cabeça de chave, um dos principais colocados na fase mata-mata de oitava de final. Então, caiu de rendimento. Uma hora o Tite joga a culpa na altitude, uma hora joga a culpa no gramado sintético do Palmeiras, hora joga a culpa na quantidade de jogos, mas o fato é que caiu muito de rendimento essa equipe do Flamengo e preocupa, e vamos ver se com o Gabigol, com o retorno dele, o Flamengo vai ter um pouco mais de, não acho nem que a vontade, mas um pouco mais de determinação para voltar a jogar de maneira convincente, como vinha fazendo no Campeonato Carioca e também como se espera desse elenco milionário do Flamengo.